gente, então, o passado simples, tá? Ele é bem parecido com o nosso passado, sendo que a gente, em português, a gente tem muito mais terminações do que eles têm em inglês, tá? E ele tem tempo definido. Por exemplo, yesterday, que eu já coloquei aqui no exemplo, tá? Last night, last alguma coisa, tá? Sempre tem um tempo definido. Por que eu digo isso e eu gosto de frisar bastante isso? Porque nós temos outros tempos, tá, no passado, que são o present perfect, o past perfect, tá? O present perfect não tem tempo definido, mas isso é um assunto mais à frente. Beleza? Então, qual é o verbo auxiliar do passado? Did. Esse did, turma, ele é usado para todas as pessoas. Que pessoas, professora? Pronomes. I, you, he, she, it, we, you e they. Por que é legal a gente falar isso? Porque no presente, eu gosto sempre de fazer essa ponte de passado e presente, porque no presente, o he, she, it, a gente usa o quê? O does, não é isso? Lembra disso? E para os outros pronomes, para as outras pessoas, a gente usa do. Então, tem do e does. Já o passado não. O passado a gente só usa did. Olha que maravilha, tá? Vamos lá. Então, o verbo auxiliar é o did. E quando que a gente usa o verbo auxiliar, turma? Para passar as orações para negativa e interrogativa. Professora, ele tem significado? Ele tem alguma tradução? Aqui, não. Enquanto verbo auxiliar, não. Se ele estiver como verbo principal da oração, ele vai significar fazer, tá? E ele é um verbo também irregular. Beleza? Vamos lá. Então, os verbos no passado são divididos em regulares e irregulares. Vamos para a regra geral? Verbos regulares. A regra geral é o quê? A gente acrescenta ed ao final do verbo. Exemplo, verbo to work. O que a gente faz? A gente só acrescentou ed no final do verbo. Então vai ser I work, you work, he worked, desculpa, I worked, you worked, he, she, it worked, we, you, they worked. Entenderam? Então assim, todas as pessoas, não é igual o presente. O presente é aquela parte chata do it ou it, né? Tem o S também. Né? E já o passado não, vai ser worked para todas as pessoas, para todos os pronomes. Beleza? Agora, verbos terminados em Y, precedidos de consoante. Lembra disso, gente? Isso é bem peculiar, né? Verbo study, ele termina em Y e antes do Y vem o quê? A letra D, que é uma consoante. O que a gente faz? A gente tira o Y e coloca IED. Beleza. Agora, se o verbo for terminado em Y, precedido de vogal, o que a gente faz, turma? A gente tira o Y? Não. A gente só mantém e acrescenta ED. Beleza. E agora, vamos aqui para a letra C. Verbos terminados em consoante, vogal, consoante, ó, gente. Consoante, vogal, consoante. O que a gente faz? A gente dobra a última consoante e acrescenta ED. Vocês já viram que assim, verbo regular, que é mais fácil, tá? Então a gente sempre acrescenta D, ED ou ED. E teve uma parte que eu não coloquei aqui. Se o verbo já for terminado em E, por exemplo, vou colocar aqui, tá? Aqui embaixo. Verbo terminado em E. Exemplo, verbo to like. Fica como? Eu só acrescento D. Se o verbo já termina em E, eu só acrescento D. Mas Tá. ali, ó, ali tá como consoante, vogal e consoante. Não tinha ali na guia ali embaixo? Ali, tem consoante, vogal e consoante. Não, Aonde? olha o outro. Não. Aí, ó. Consoante, vogal, consoante.
É, de certa forma seria, mas é porque é Y. Ah, o Y é sempre uma... os verbos, o Y, ele às vezes é uma consoante, às vezes é uma vogal. Ali ele realmente é uma consoante, tá? Mas como é Y, ele entra num outro patamar, numa outra história, tá? O CY. Beleza. Mas é só o Y que tem essa questão. O Y tem essas variações mais peculiares. E os verbos irregulares, turma, lista. Essa lista eu vou imprimir para vocês. Essa lista, ela é enorme. Professora, como é que vai ser na prova? Vai ter que gravar tudo? Tem. Quem faz assim já sabe que tem. Ela é enorme, Não estou mentindo, não estou aumentando, mas tá? O que eu vou fazer? Eu vou imprimir e vou entregar para vocês. Ah, professora, perdi minha lista. Chorou. Não tá. Entendeu? Já vou pedir para imprimir. E segura essa lista com a tua vida, tá? Porque vocês vão precisar dela até o final do ano. Que já tá logo aí. Vamos lá. Exemplo. Agora sim. Example. Michael worked yesterday. Então, o Michael trabalhou ontem. Como é que eu passo essa oração para a forma negativa, turma? Eu vou precisar do did, não é isso? Então, vai ser o Michael didn't. Quem não se sente confortável com a sopa de letrinhas, pode botar did not. Agora, uma coisa que é inaceitável é isso aqui. Esse verbo aqui, ele é o meu verbo principal da oração. Beleza? Quando ele passa para negativo e para interrogativo, ele perde o ED. Prestem atenção. Tá? Então, isso é importante vocês saberem. Então, vai ser Michael didn't work. Sem ED. Esse ED sai. Presta atenção, Arthur. Esse ED some aqui na negativa e na interrogativa também. Show de bola. Então, como é que eu passo para interrogativa? Toda interrogativa tem que inverter alguma coisa, não tenho? E aí? Como seria aqui? Did Michael work yesterday? Very good. Did Michael work? Mesma coisa, sem ED. Tá? Yesterday. Show de bola. Ele trabalhou ontem? Resposta curta. Yes, quem? Yes. He, né? É homem, né? Yes, Or no, he didn't. Show de bola. E aqui, turma? Esse verbo aqui, ele é o meu verbo principal da oração. E ele é irregular. Beleza? Ele é um verbo irregular. Como é mesma coisa? Gente, a sistemática aqui, a lógica é a mesma. Então vai ser como? Sarah didn't. Aí aqui, turma, é onde entra a tal da lista que eu falei. Por ser um verbo irregular. Bom, ele é o verbo go, que é ir. Então vai ficar didn't go. É nessa hora que você tem que gravar. Pois é, sabia que vocês iam gostar. To the beach. Rapidinho. Só para concluir. E aqui, a interrogativa. Você já sabe aqui o principal. Fala, Miguel. Todos os verbos que não tiverem na lista vão ser regulares. Isso aí. Já ajuda muito ter a lista. Já. Viu? Então, a interrogativa, como é que é? Quem me ajuda aqui? Did, não é isso? É o auxiliar. Did Sarah Go to the É isso aí, com força. Sem medo. Did Sarah go to the beach? Yes, she did. E no, she did. Or no.